noite, seja bem-vindo. Começa aqui a página 2. Quando olhamos para qualquer coisa que é verde, azul, amarela, um amarelo esverdeado, podemos ter a nossa leitura. Mas será que quem está ao nosso lado tem a mesma leitura? O Miguel Neiva agarrou nesta dúvida, lançou o Colored, já falámos dele várias vezes aqui na RTP. Miguel, boa noite, bem-vindo. Olá, boa noite. Este Colored, de repente, está-se a tornar, digamos que, o alfabeto para os daltónicos perceberem as cores em todo o mundo. Sim, de facto, e permite-me, gostei dessa ideia do alfabeto, porque na realidade nós chamamos isto o alfabeto das cores, porque não é mais do que símbolos que representam cores quando a cor representa alguma coisa. E está hoje já implementado em vários países um processo, mesmo que inovador, tem um percurso naturalmente lento de crescimento e de implementação para ser sólido e sustentável. E é impressionante o impacto que está a ter e nunca o imaginei, confesso. Nós temos muitos daltónicos. Quantos é que seremos em todo o mundo? A estimativa, isto se pensarmos só na população masculina, é 1 para cada 10. 1 em cada 10 homens é daltónico, ou seja, 350 milhões de pessoas no mundo não veem corretamente as cores. Mulheres também, mas numa relação bastante mais reduzida. 1 para cada 200, porque o problema essencialmente está localizado no cromossoma X. Nós só temos um, somos daltónicos, a mulher é portadora, mas dificilmente o será. Depois temos uma sociedade feita com cores, que leva à necessidade de termos este alfabeto para entendermos. Sim, de facto, 90% da comunicação que é feita no mundo, ela é feita através da cor. E a minha ideia quando desenvolver isto, e sou designer de formação e de paixão, foi criar uma linguagem que fosse efetivamente universal, que se conseguisse entender aqui, em Portugal, ou em qualquer parte do mundo, em que o daltónico, sem ser discriminado, sem ter que assumir a sua condição, pudesse identificar a cor. E um conjunto de símbolos gráficos baseado e assente no conhecimento adquirido, naquilo que foi o conceito de adição de cores que todos nós aqui, em qualquer lado do mundo, aprendemos na escola, conseguindo misturar as cores, mistura os símbolos e consegue identificar todas as cores. Um estudo académico diz mesmo que nós identificamos uma cor melhor pela tua língua do que pela nossa memória da cor. Sim, isso foi algo que nunca me ocorreu e trabalhamos com várias universidades que desenvolvem investigação sobre o Colored, não só pela linguagem, pelo conceito, até pelo próprio modelo de negócio social e pelo impacto que isto traz. E a Universidade Católica, o ano passado fez um estudo laboratorial em que ensinou a daltónicos e a pessoas com visão normal as cores e os símbolos, e depois em laboratório, cronometrando, mais rapidamente as pessoas assumiam o azul pelo símbolo do que por própria cor, porque o reflexo de uma luz, uma proximidade com uma outra cor criava dúvidas. O símbolo não cria essa dúvida. E temos sempre a dúvida. Ainda há poucos dias, na apresentação da nova imagem aqui da RTP2, discutíamos se aquilo é um amarelo, se é um cinzento, se é... Temos sempre essa dúvida e com o teu código conseguimos esclarecê-la de imediato. Sim, de facto, e a minha ideia do código como uma linguagem inclusiva não foi transportar pelos símbolos a emoção que a cor nos transmite. Isso é outra coisa. A emoção será sempre para daltónicos ou não a mesma. Mas a cor como um fator racional de identificação, orientação ou escolha. E aí sim o daltónico precisa de saber a roupa que vai vestir no dia seguinte, e 90% dos daltónicos precisa de ajuda para comprar roupa, por exemplo. Precisa de saber a cor da linha do transporte, do metro que vai usar, o medicamento que vai tomar, o lápis que vai escolher para coisas pintar. Tão simples como essa. Vamos na linha azul, ou vamos na linha verde, ou vamos na linha amarela. Parece claro para quem interpreta as cores de uma forma normal. Sim, e também baseado em estudos internacionais que há, mesmo tendo o nome, isto no caso dos transportes, mais de 50% dos utilizadores de transportes usam a cor como um fator de identificação das linhas, mesmo que elas tenham nome. E nós testámos o projeto no metro do Porto, que já está em uso há 4 anos, e estamos a exportar esse modelo agora para outros metros, já em contactos com o metro de Madrid, com o metro de Londres, precisamente para reproduzir esta boa prática e levar esta acessibilidade por a cor a outros países e a todo o mundo, efetivamente, que é o que eu procuro. Este projeto tem estado a crescer, pode ser dado agora um passo para ele se tornar universal. A ideia da linguagem universal foi logo criada pensando, independentemente de culturas, de línguas, de religiões, um conceito simples e que fosse acessível a todos, num conceito do Design for All. Agora, o levar um projeto para o mundo, testar um projeto em Portugal, que foi o que fizemos durante 4 anos, e falo no plural porque não sou só sozinho, é uma equipa pequena, é um facto, mas que trabalhamos dedicados a este projeto já
há 4 anos, desde que ele foi tornado público, a criação dos clusters e dos modelos através de parcerias que fizemos com empresas portuguesas, agora integrado e sendo selecionado num dos 27 projetos mundiais, numa final promovida num concurso chamado The Venture, em que está a ser exponencial todo o impacto que o projeto tem no mundo, através de uma votação online durante as próximas 5 semanas e depois uma final em Nova Iorque, num universo de 2.500 projetos que se candidataram a isso, possibilidade de ter um projeto de Portugal que possa tornar o mundo positivo e um mundo melhor para todos, é aquilo que estamos a agarrar neste momento. Ainda podemos votar online? Como é que podemos fazer? Sim, o processo é extremamente simples e para nós extremamente importante, porque é disponibilizado uma verba por semana de $50.000 durante estas próximas 5 semanas, esta e até o dia 13 de junho, e porque na percentagem de votos que recebermos é-nos dado esse valor em dinheiro que nos ajuda não só a escalar o projeto e a levá-lo para todo o lado, como também nos vai dar uma visibilidade por o mundo todo que naturalmente só temos que apanhar e agarrar para o levar mais longe. Miguel, tens tido experiências interessantíssimas com este código em sítios com famílias abastadas, mas também em famílias pobres. Contavas-me há pouco uma viagem à Índia. Incrível, uma experiência de vida e para a vida que tive na última semana. Tudo isto dedicado e acerca do Colored, que me tem levado a correr o mundo. Já dei quase 2 voltas ao mundo, mas na semana passada tive uma experiência, tive 8 dias na Índia, 10 dias no sul da Índia, nas zonas rurais e naquelas comunidades tribais, a ensinar e a trabalhar o Colored com crianças, com os professores de todas aquelas comunidades que vivem com $6 por mês, as famílias, e perceber que no meio daquela precariedade toda a cor tem uma relevância, uma importância tão grande, e então levar e ensinar a cor àqueles que não a veem, uma experiência incrível e que mostra que se lá a coisa funciona do outro lado do mundo, em situações e em comunidades tão precárias como vive aquela gente, e ver a aceitação que tiveram desta linguagem, deste projeto, mostra que é possível fazer o mundo melhor, e se nós todos fizermos um bocadinho, certamente que vamos conseguir para as gerações futuras ter um mundo mais colorido. Podemos ter as linhas do metro identificadas, as linhas do autocarro, mas se não começarmos a ter o sistema a passar logo no ensino, no primeiro ciclo, esta linguagem pode agora ser uma moda, pode ser muito conhecida, mas pode morrer. Sim, e confesso que tive essa preocupação desde a primeira hora, numa balança ou num balanceamento equilibrado, em que faz sentido o código estar na rua como já está, em mais de 50 milhões de etiquetas de roupa, nos transportes, na saúde, na sinalética, em tudo que podemos imaginar. Já temos grandes marcas de roupa a utilizar Já isto. temos grandes marcas a utilizar o código e estamos neste momento a aproveitar a boa prática e a experiência que tivemos com essas boas marcas para grandes marcas internacionais. Agora é um processo que tem de ser feito com muito cuidado. Estamos a falar de inovação e a resistência à inovação, ela existe. Por isso isto não é para morrer amanhã, isto é para as gerações futuras. Faz sentido estar no terreno, estar no dia-a-dia das pessoas, mas também faz sentido estar na escola. E o trabalho que temos feito na escola, através de uma ONG que criei, que se chama Colored Social, não só sensibilizamos a comunidade escolar para a questão do daltonismo e para a diferença e aceitar o miúdo daltónico que é vítima de bullying e prevenir isso precocemente através do rastreio de daltonismo. Vítima de bullying e muitas vezes esconde-se. Consegue interpretar mal as cores, mas abstém-se de dizer isto é verde ou isto é azul ou isto é amarelo. Isso é impressionante e mais, muitas das vezes até esse bullying, e vamos chamar-lhe por um nome, é exercido pelo próprio professor, sem o querer. Apenas porque não se lembra ou não sabe ou não há essa sensibilidade de que o miúdo pode ser daltónico e não entender bem o mapa de história ou o gráfico da geografia. Nós ensinamos as cores. Exatamente. Logo, no jardim de infância aprendem-se as cores. E com tudo isso... Seria importante aprender as cores e aprender a identificar as cores que são vistas assim pela maioria. Exatamente, e isso é uma coisa que também confesso que nunca imaginei num processo tão rápido. O código já é ensinado nas escolas. Já está integrado no sistema de ensino da Mackenzie, no Brasil. Cá já é ferramentalmente ativo em vários manuais escolares. Ao nível do primeiro ciclo, já é ensinado por professores, já é utilizado para comemorar, por exemplo, o Carnaval. Escolas que usaram o código Colored como a temática de Carnaval e puseram todos os miúdos a desenvolver as fantasias e tudo isso à volta do Colored. E é interessante porque a aceitação dos miúdos, daltónicos e não daltónicos, não interessa.
por uma linguagem que os ajuda até a aprender a matemática. O conceito de adição é algo que nunca me ocorreu e que a própria escola e a própria comunidade escolar está a aproveitar para desenvolver e para trabalhar em diversas valências, como por exemplo as bibliotecas escolares, que se regem pelas normativas da Unesco, a classificação decimal universal, que tem na cor um fator diferenciador das diferentes temáticas dos livros, e aí tornar as bibliotecas inclusivas também para daltónicos, que já é uma realidade cá em Portugal, em já várias dezenas de bibliotecas. Como é que se faz este contacto? Como é que as pessoas podem aderir a esta ideia, ter esta linguagem nas suas marcas, na sua biblioteca? O processo é muito simples e também aí um inovador, que é todo o processo dedicado às escolas não tem custos. Nós disponibilizamos gratuitamente todo o material necessário para equipar as escolas. Relativamente às empresas e às marcas, naturalmente que tivemos que criar um modelo de sustentabilidade independente para garantir que temos uma equipa de trabalho dedicada a todo o processo, e com as empresas o processo é muito simples e também ele justo. Primeiro, não é exclusivo para ninguém, que é uma regra, não há exclusividade, por isso, se é para chegar a toda a gente, tem que ir por todos. E as empresas contactam-nos através do nosso site, colored@gmail.com, ou via Facebook, ou via telefone, e é fácil encontrar todos os nossos contactos. E depois temos um modelo de licenciamento barato, custos baixos, ajustado à dimensão das empresas. É perfeitamente justo que uma loja, e o exemplo que eu costumo dar, uma loja de informática aqui em Portugal paga um valor assim e a Microsoft paga um valor maior, de maneira a que seja justo e ajustado à dimensão de cada um, para que isto seja acessível para todos. Porque se de facto há 350 milhões de pessoas no mundo que não veem as cores corretamente. São muitos consumidores. E nós queremos chegar a eles sem que eles tenham que assumir a sua condição. A maneira mais simples, mais justa e até mais bonita é levar isto a 7 mil milhões de pessoas. E levar isto a todo o mundo, que são esses 7 mil milhões de pessoas, tem que ser por todos. E as empresas têm um papel preponderante nesse processo, pela proximidade dos seus clientes, pela responsabilidade que têm e pela vontade, hoje mais do que nunca, de se envolverem em projetos transformadores e que possam contribuir para que o mundo seja melhor e mais positivo. Miguel, obrigado por teres vindo a esta Eu página 2. Falamos de novo deste projeto Colored a crescer quase à escala global, uma ideia que partiu do nosso país. Passe uma boa noite.